Oi, gente! Estamos começando o nosso 8º episódio do Adipo Talk Podcast. Pois é, já chegamos no 8º. Queria agradecer mais uma vez ao FRN pelo apoio, pelo registro da nossa marca Adipo Talk, o CNPq por patrocinar as nossas pesquisas aqui na UFRN e também permitir que a gente faça a divulgação científica como essa aqui, que é tão importante para trazer conhecimento relevante para vocês nessa era obscura em que vivemos, de muita informação nas redes sociais. Então, é um podcast que está somando muito, o retorno está sendo muito bom, tá? Não esqueçam de compartilhar as informações que vocês estão tendo aqui com seus colegas, seja você estudante, profissional de saúde. O importante é que a gente sempre esteja em sintonia aqui com conteúdos de qualidade. E hoje, indo nessa vibe que a gente já tá, de estudar as lipodistrofias, tecido adiposo, já falamos aqui dos tipos, desde o primeiro episódio. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão, porque querendo ou não, a gente vai falar de um tema super relevante. E para isso, eu trouxe um convidado super especial, tá? Que é nutricionista, professor do Departamento de Nutrição da UFRN, tá? Tem super experiência nessa área que eu vou revelar para vocês, tá? Então, hoje, tenho o prazer de contar com Leonan Batista. Muito obrigado pelo convite, Ju. Realmente é um momento de troca de conhecimento e a gente vai tentar aqui esclarecer alguns pontos quando diz respeito à terapia nutricional dos pacientes com lipodistrofias. Perfeito. Muito obrigado por esse convite mais uma vez. Nessa manhã de sábado a gente está falando desse assunto tão importante que é lipodistrofias. Pois é, a gente trabalha de segunda a sexta, mas a gente grava nos finais de semana para trazer conteúdos para vocês. Não necessariamente vai ser no sábado que vocês vão estar assistindo, mas nós estamos gravando nos sábados. Então, ó, Leonan já falou quem ele é, nutricionista. Então, hoje, Leonan, a gente vai fazer aqui uma conversa bem interessante para debater um pouco sobre o papel da nutrição no manejo das lipodistrofias congênitas. E aí, Leonan, queria que você falasse um pouquinho de como você começou a trabalhar nesse tema, porque a gente sabe que lipodistrofias são doenças raras, praticamente não são estudadas na graduação, tá? Então, hoje, na nossa instituição, a gente já trabalha esses temas porque a gente tem uma rede de profissionais já qualificados, médicos, nutricionistas, biólogos, biomédicos. E nutrição já é um tema que a gente já sabe que está muito banalizado nas redes sociais. Todo mundo fala o que quer e a gente precisa ter um respaldo bom da nutrição para a lipodistrofia. Tá? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como você começou a estudar a lipodistrofia, como foi esse processo. Realmente foi um processo que começou ainda lá na minha graduação, quando eu ainda estava sem saber para onde eu ia, porque eu estava próximo de me formar. Aí, então eu ficava nessa dúvida. A minha graduação quase por completo foi voltada para a área de alimentos, que é uma outra área da nutrição. Só que já para o finalzinho do curso, estágio e tudo mais, começou a despertar esse interesse pela área clínica. Aí foi então que eu conheci a professora doutora Bruna Zavarizi, né? Que foi minha mãe na instituição e ela me recebeu de braços abertos. Aí o que aconteceu? Uma ligação entre Josivan e Bruna. Josivan entrou em contato com Bruna para ter esse conhecimento em relação à nutrição no ambulatório de endocrinologia lá do UOL, que ele dirige, né? Então, diante disso, ela precisava de algum aluno. E eu precisava realmente adentrar em alguma área que realmente me interessasse. E foi aí que, a primeiro momento, a gente começou a cuidar de pacientes com SQF, que é uma outra doença rara também, que é a síndrome... Super grave, né? Super grave, que é a síndrome da quilomicronemia familiar. Repete aí, síndrome da Micronemia familiar. Não é um nome fácil, tá, gente? Mas a gente vai falar disso em outros momentos. Para os mais íntimos, SQF. Aí, depois disso, que a gente começou realmente a adentrar em outras doenças relacionadas com o metabolismo lipídico,
E foi então que entrou as lipodistrofias. Leona, mas o que é lipodistrofia? Porque Aí- você viu na graduação isso? Não tem nada na graduação. Pois é. Não tinha, Não né? tinha. Não Hoje já tinha. estamos trabalhando isso. Exato. Hoje, Ju já começa a trabalhar um pouquinho isso na graduação. Eu também, alguns momentos ali durante a graduação, já começo a pincelar um pouquinho sobre o assunto. Falo um pouquinho disso para os alunos lá do departamento de forma geral. Falo dos diversos tipos e da importância da nutrição em relação às lipodistrofias. Então, realmente, a gente, como docente, tem um papel importantíssimo em trazer realmente esses assuntos que, querendo ou não, são mais raros de ter na graduação. Verdade. E quebrar os paradigmas que existem em relação ao tecido adiposo, que a gente já falou muito aqui. Porque como a obesidade é muito prevalente, então acaba que o acúmulo de tecido adiposo é o que mais se fala mundialmente. Mas a gente também não pode ter deficiência de células de gordura. Todo mundo quer perder gordura, ninguém quer célula de gordura ou célula para ser mal vista. Mas a gente já discutiu isso aqui nos outros episódios e hoje a gente vai falar um pouco do manejo nutricional, que vai ser super importante, porque afinal o paciente que está assistindo a gente, o enfermeiro, o nutricionista, o médico, os profissionais de saúde biológica de uma forma geral precisam saber melhor isso. O profissional de educação física, tá? Que a gente vê muito nas redes sociais. Nossa, pessoas que são já conhecidas, que têm lipodistrofias, são super musculosas, tem aquela aparência bem muscularizada. A gente já debateu muito isso nos episódios anteriores, mas temos que trazer esse conhecimento aqui. Então, nossa, você vê uma pessoa super musculosa que não faz academia, aí você já fica assim, Tem será alguma que coisa, essa pessoa né, por trás. tem lipodistrofia? E outro ponto interessante que eu costumo falar bastante para todo mundo, que o organismo humano é tudo questão de equilíbrio, assim como na nutrição. Realmente a gente tem que estar tudo em equilíbrio, seja a quantidade de tecido adiposo, seja as vias metabólicas, ou seja, realmente a gente não pode ter nem o a mais e nem o a menos, né? Podemos assim dizer. Exato. Então, nas lipodistrofias, como eles têm pouquíssimo tecido adiposo branco, que são aquelas células de gordura brancas subcutâneas que estão abaixo da nossa pele, aí eles vão ter deficiência naqueles hormônios. Um deles é leptina, que é produzido por essas células de gordura brancas. Então, pouquíssimo tecido adiposo, pouquíssima leptina. Aí a gente vai entrar no primeiro aspecto, assim, acho que já começa a trabalhar um pouco o papel da nutrição, que é essa falta de leptina. Aí o apetite fica como? Extremamente alto. E a pessoa quer comer tudo, que é o que a gente chama de hiperfagia. E aí, Leonan, você com essa sua experiência já do ambulatório, você realmente nota isso, assim, em todos os pacientes? Como é que é esse grau de hiperfagia? Ele é similar? Ou tem gente que come mais, que tem mais fome, outros que tem menos? Em Como é relação ao isso? grau de hiperfagia, varia muito de paciente para paciente. Tem pacientes que têm picos de fome mais definidos, porque realmente tem uns pacientes que falam, não, pela parte da noite, realmente esse meu pico de hiperfagia é maior. E outros relatam mais pelo período da manhã. Isso vai variar de paciente para paciente. Outro ponto que a gente observa também em relação à hiperfagia é o controle dessa hiperfagia. O que a gente percebe? Indivíduos, né, pacientes, crianças, adolescentes, eles não têm tanto controle dessa hiperfagia. Aí tem relatos, né, dos pais dos pacientes, quando são crianças, que falam que eles realmente assaltam a geladeira. Como assim? Realmente por essa necessidade de comida, de fome fisiológica, porque ele vai sentir essa fome por parte de fisiologia e tudo mais relacionado à leptina. Então, eles realmente vão atrás em busca dessa comida. Chegam no armário e aí vê realmente relatos que a criança abre o armário e come o que tiver pela frente. Aí vem um ponto muito interessante. Quando nós, né, a gente tá com aquela fominha, a gente vai comer o quê? Aquele alimento mais palatável, normalmente. A gente vai buscar aquele docinho, Chocolatinho, aquele né? chocolatinho, aquele amendoinzinho, aquela balinha, que é algo mais prático. E também tem essa parte relacionada com a nutrição e esses nutrientes que a gente sabe que está relacionado com esse consumo maior desses ultraprocessados. Mas no caso dessas crianças, elas comem realmente o que vê pela frente. E quando eu falo isso, é muito relacionado, por exemplo, misturar farinha com manteiga. Realmente, o que vê pela frente, ela vai estar consumindo. Tentando se saciar. Tentando se saciar de alguma forma. E isso a gente vê muito, principalmente relacionado com crianças e adolescentes. Quando esse indivíduo vai desenvolvendo ao longo da vida, ele vai tomando uma consciência dessa hiperfagia que ele tem.
Então, ele realmente consegue controlar um pouco melhor, não tendo esses episódios de hiperfagia. O que a gente gosta de chamar de episódios de hiperfagia, sendo diferente de episódios de compulsão alimentar. Muito bom isso aí, essa diferença. Porque compulsão alimentar está muito relacionado com o fator psicológico. Então, a gente tem que elucidar a diferença entre fome e apetite. Apetite está muito relacionado com essa parte realmente psicológica. Fome está mais relacionado com essa parte fisiológica. Então, realmente, a gente vê que esses indivíduos lipodistróficos, com lipodistrofia, eles apresentam fome. Então, por isso que eles vão atrás de qualquer alimento que está perto, né? Por isso que tem esses relatos de misturar farinha com manteiga, por exemplo. E esses quadros que você está falando aqui são especificamente para a forma generalizada das lipodistrofias genéticas. Aquelas Isso. que as pessoas já nascem com a doença. E aí, porque a gente já falou aqui das que têm formas adquiridas, que a pessoa adquire essa lipodistrofia ao longo da vida, na infância, na adolescência. E tem as formas parciais. Só que aqui a gente tem poucos casos de pacientes com lipodistrofia parcial que de fato estão indo para o ambulatório. Então, acredito que você ainda não tenha trabalhado com esses pacientes. Em relação à lipodistrofia parcial, normalmente a gente, se não me engano, a gente teve tá em torno de 10 pacientes que são acompanhados lá, 9, 10 pacientes. Ainda é um N muito baixo. Em relação à generalizada. Em relação à generalizada, que já tem em torno de 30 pacientes acompanhados lá pelo ambulatório de endocrinologia do UOL. Então, realmente, a gente... E outra coisa também é em relação à assiduidade desse paciente. Porque muitas das vezes, como a lipodistrofia parcial, ela não tem comprometimento tão elevado, tão severo, quando comparado com a congênita. A parte metabólica. A parte metabólica. Então, eles meio que perdem, né, esse segmento do acompanhamento. É muito fácil de ser perdido, porque ele realmente não faz esse acompanhamento de forma tão assídua. Aí acaba que realmente o nosso foco, né, o maior número de pacientes que a gente lida lá no ambulatório é relacionado à lipodistrofia congênita. Inclusive, a primeira imagem eu vou pedir para colocar, porque já entra um pouco nisso que a gente está falando. A gente já trabalhou ela em algum episódio anterior, que eu não me recordo agora. Mas, basicamente, na extremidade esquerda é uma pessoa saudável. E vamos para a extremidade direita, que é uma pessoa com lipodistrofia generalizada congênita, nesse quadradinho vermelho. E as duas que estão do ladinho, com lipodistrofia parcial. E embaixo tem essa linha vermelha. Está mais grossa aqui nessa extremidade direita, porque isso significa que tem mais comorbidades metabólicas aqui. Então, a gente vê que a perda generalizada desse tecido adiposo subcutâneo é muito mais drástica do que a parcial. Mas a parcial também tem complicações metabólicas seríssimas, que a gente discutiu isso no episódio passado, tá? Com a doutora Reivla. A gente falou só do consenso brasileiro que foi publicado recentemente, critérios para diagnóstico, tudo isso. Então, mas assim, comparando os tipos, tanto parcial como generalizado, a gente vê que a severidade da resistência à insulina, complicações metabólicas muito graves, inclusive semelhantes a pacientes com obesidade. Aí você fica, nossa, contraste na quantidade de tecido adiposo. Tá? Só que aqui na lipodistrofia, a gente tem baixa de leptina, redução na quantidade dela. Embora na parcial não seja tão baixo esses níveis, não sejam tão baixos como na generalizada, porque às vezes não tem tanta diferença gritante, mas tem redução também, porque a perda na forma parcial aqui é em relação aos membros inferiores glúteo, e pode ter acúmulo de gordura, como a gente já falou, pescoço, abdômen. E aí, Leonan, vamos trabalhar um pouco essa questão desse manejo nutricional, tá? Vou pedir a segunda imagem, por favor, que a gente vai trazer aqui aqueles aspectos metabólicos que a gente já começou a trabalhar. Um deles, hiperfagia, que é essa fome muito acentuada. Aí vamos falar desses outros que a gente pode comentar aqui, que precisam realmente ter um manejo constante com um nutricionista para amenizar as consequências metabólicas? Como a gente já estava falando, né? Primeiro ponto é a questão da hiperfagia. Realmente, essa ausência da leptina vai ocasionar esse aumento da fome, né? Por parte do paciente. Agora, em relação às outras complicações metabólicas que a gente observa nesses pacientes, né? Naquela imagem anterior, ela já trazia um pouco dessa resistência à insulina e também o desenvolvimento dessa diabetes do tipo 2. Então, vai ser um dos nossos focos em relação ao manejo nutricional. A gente vai conversar um pouquinho mais específico sobre cada macronutriente, em relação às calorias e tudo mais.
E vocês vão perceber que, em relação aos carboidratos, a gente vai ter uma faixa de recomendação. Além disso, a gente vai ter um foco muito maior naqueles carboidratos complexos, porque eles realmente vão ter um impacto na glicemia reduzido quando comparado, por exemplo, aos açúcares, aos carboidratos mais simples. O outro ponto é a questão da dislipidemia. É uma outra complicação metabólica que é muito recorrente nesses pacientes. E aí vocês vão ver que a maioria desses pacientes vão ter um quadro de hipertrigliceridemia, né? Então, o que isso significa? Níveis elevados de triglicerídeos no sangue. Então, a gente começa a perceber que o manejo dietético relacionado com os lipídios vai estar muito relacionado com o grau de dislipidemia. Aí a gente vai conversar um pouquinho quando a gente falar especificamente da recomendação de lipídios, mas de antemão, se esse paciente tiver com uma hipertrigliceridemia muito severa, então a gente vai ter um quê? Uma redução desses lipídios dietéticos. A gente vai conversar um pouquinho do porquê disso e também o que a gente pode fazer em relação a isso, que a gente vai ver, a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente em relação à suplementação, que é um ponto muito importante. Chave, temos que falar disso. E a outra coisa é a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Porque como não tem tecido adiposo subcutâneo branco, que é o local, o principal local onde essas gorduras da dieta, esses triglicerídeos que o Leonan falou, vão ficar armazenados, o que é que vai acontecer aqui? Nesse organismo, nesse indivíduo que tem lipodistrofias. Essa gordura da dieta, ela acaba indo para outros locais, como fígado, pâncreas, acumula no músculo, nos vasos sanguíneos. Então, realmente vai ter um impacto metabólico muito grande. E a esteatose hepática é um achado bem característico de pacientes com lipodistrofia. E a gente vê muito também esse abdômen mais globoso dele. Por conta dessa esteatose, começa também a aumentar o volume desse órgão. Então, realmente, a gente vê esse abdômen mais globoso e também mais enrijecido. Isso relacionado com o tecido muscular, que vai estar mais aparente. Então, realmente, ele fica mais enrijecido também. Verdade. E aí, Leonan, somando tudo isso, a gente vê que é um quadro de síndrome metabólica grave. Então, você vê um paciente que tem tudo isso que Leonan falou, hiperfagia, resistência à insulina, diabetes, que é até interessante que a gente fala diabetes tipo 2, mas na verdade na lipodistrofia o termo mesmo é diabetes lipoatrófico, porque ele não é exatamente o tipo 2, ele é muito mais severo. A gente até comentou aqui que as doses de insulina são muito mais altas nesses pacientes, então controle glicêmico, a nutrição vai ser chave. Realmente tem que andar de lado a lado com a parte da medicina, com essas doses de insulina, para a gente conseguir realmente reduzir de forma efetiva esses níveis de glicemia. A gente vê, né, por exemplo, glicadas de 10, 11, quando esses pacientes eles não estão com esse manejo nutricional tão alinhada com a parte da insulina. E essa glicemia glicada, né, essa hemoglobina glicada, está muito elevada quando está só utilizando insulina. E são altas dosagens de insulina, como você mencionou anteriormente. Então, realmente, a nutrição tem um papel fundamental em relação a esse controle da glicemia desses indivíduos. Perfeito. Vamos passar para o próximo, que a gente já vai entrando nessa questão realmente da dieta, que é o foco do nosso episódio. Aí vamos lá, Leonan. Você que preparou isso, características gerais da dieta. Vamos agora adentrar um pouco nesse assunto tão importante. Quando a gente fala de características gerais da dieta, a gente tem que falar principalmente em relação às calorias e os 3 macronutrientes que vão fornecer essas calorias, que são os carboidratos, os lipídios e também a proteína. Então, no caso desses indivíduos com lipodistrofia, no caso daqui a gente está focando mais nos indivíduos com lipodistrofia generalizada, a gente percebe que, a depender do indivíduo, em relação à parte de calorias, vai ser uma dieta ou normocalórica ou hipocalórica. O que isso significa? A quantidade, né, necessária para esse indivíduo de forma estável seria essa normocalórica, seria a quantidade de calorias que o indivíduo precisa para manter o peso. Isso é uma dieta normocalórica. Agora, em relação à hipocalórica, é quando a gente fornece uma quantidade inferior de calorias da manutenção desse peso do indivíduo. Basicamente é isso a característica em relação às calorias desse indivíduo. Por que isso, né? Por que a gente vai fornecer uma dieta ou normo ou hipocalórica? Vai depender da hiperfagia desse paciente, porque se ele tiver muitos picos de hiperfagia, querendo ou não, a gente vai precisar aumentar um pouquinho desse aporte de calorias. Mas para fazer esse controle metabólico do indivíduo como um todo, é indicado, né, segundo a literatura, essa dieta mais
hipocalórica. Realmente, essa redução das calorias pode ser benéfica no controle dos comprometimentos metabólicos que esses indivíduos apresentam. Então, realmente, uma forma de controle dessas complicações metabólicas que os indivíduos vêm apresentando. Em relação ao carboidrato, né? Muito se fala, o indivíduo ele tem diabetes, logo é uma dieta baixa em carboidratos. No caso desses indivíduos, não é bem assim. Realmente a gente fornece uma quantidade de calorias normoglicídica, no caso em relação aos carboidratos, só que o foco principal vai ser na escolha desse tipo de carboidrato. Como eu já pincelei anteriormente, o nosso foco em relação aos carboidratos é relacionado aos carboidratos complexos em detrimento daqueles carboidratos mais simples. Então, realmente, a gente vai ter esse foco, por exemplo, em cereais, em grãos integrais. Então, realmente, o foco da orientação nutricional para esses indivíduos está relacionado com essa escolha de carboidrato. E um carboidrato simples que você não indicaria para pacientes lipodistróficos, só para dar um exemplo aqui. O açúcar simples, aquele açúcar de mesa que a gente vê em todo lugar, esse realmente a gente pede ao máximo para que o indivíduo retire da sua mesa. Porque o que acontece? Esse açúcar simples que está presente na mesa, ele é muito fácil acesso. Então, o que acontece? É da mesma forma que o sal, esse saleiro que a gente vê nas mesas. Quando esses ingredientes culinários estão presentes na mesa, é muito fácil estender minha mão e adicionar na minha alimentação. Já tá ali, vou botar aqui um sal na minha salada. Já facilita, né? 2 colheres de sopa de açúcar no meu suco. Eu sinto que não tá tão doce. Aí vai, coloca 2 colheres, erra a mão, mas aí o que acontece? Tá só um pouquinho docinho, vou tomar. E isso vai adaptando o nosso paladar. Ele vai tendendo a procurar esses alimentos um pouco mais doces ou salgados, porque realmente vai adaptando essa questão do paladar. Então, realmente, esse açúcar de mesa a gente pede encarecidamente para os nossos pacientes para eles retirarem da mesa. E aí, o que a gente fala, né, para eles? Se caso eles não consigam realmente utilizar, em primeira partida, a gente pede a redução desse carboidrato, né? Se eles não conseguem retirar de primeiro. Esse simples da mesa. Primeiro a gente pede, tire da mesa, né? Vamos tirar primeiramente o carboidrato, o açúcar que está presente na mesa. Depois disso, a gente vai reduzindo essa quantidade de açúcar. Isso se, primeira mão, ele apresentar uma resistência, e também a gente tem que estar muito relacionado com a parte metabólica desse indivíduo. Se ele tiver um comprometimento um pouquinho maior, a gente precisa de realmente algumas decisões dietéticas um pouco mais severas para fazer esse controle mais rápido, podemos assim dizer. Aí, então, a gente pede essa retirada do carboidrato de mesa, né, desse açúcar simples presente na mesa, e adicionando cada vez menos. Trocar uma colher de sopa por uma colher de chá, trocar essa colher de chá para depois uma colherzinha de café. Isso é importante, porque nutrição não pode ser restritiva. Por isso que a gente vê muita gente aí, vou tomar aqui esse shake, em 5 dias você vai perder 10 quilos. Não é assim que funciona, porque aí você do nada para de comer, começa a tomar shake, e aí seu corpo não vai entender aquilo. Depois você começa a comer de novo, ganha peso, não pode cortar de uma vez, então você vai fazendo gradativamente. É aquela coisa, tem que ser realmente algo para a vida, tem que ser algo sustentável. A nutrição não pode ser algo muito pontual, tem que ser algo realmente para um estilo de vida que você tem que levar realmente, para melhorar todo esse descontrole metabólico que está relacionado com inflamação e tudo mais. É a constância, porque não adianta você fazer isso um mês, depois voltar a fazer tudo que você fazia antes, aí seus triglicerídeos vão aumentar de novo, seu HDL, que é o colesterol bom, vai diminuir, e aí vai aumentar o colesterol total, enfim, é constância. É igual exercício físico, que a gente pode falar também depois um pouco no final, da importância de aliar isso com a nutrição. Tá? Mas vamos ver se vai dar tempo, porque é um tema complexo. Aí eu ia perguntar, Leonan, em relação às fibras, o que é que você sugere para pessoas com lipodistrofias? Porque, pelo que eu sei, fibras saciam mais. E aí, como eles têm esse problema de saciedade, por ter baixos níveis de leptina, seria uma opção ideal eu introduzir mais fibras ou eu preciso ter cuidado com essa quantidade de fibras que eu estou introduzindo na dieta desse paciente? Uma ótima pergunta, Ju. Em relação a fibras, o que a gente orienta esses pacientes? Primeiramente, a gente vai aumentar normalmente essa quantidade de fibras. Por quê? Realmente para estar associado com essa questão da hiperfagia desses pacientes, para tentar reduzir esses quadros. Então, a fibra vai ser uma grande aliada nesse momento. Só que a gente tem que ver também a questão do trato gastrointestinal desse indivíduo. Porque tem pacientes, eles tendem a ter mais prisão de ventre, eles tendem a ser mais constipados. Então, realmente, a gente tem que ter... A gente gosta das fibras, mas a gente tem que ter um cuidado. Tem que fazer o quê junto com isso? Beber água, que é um outro ponto.
que a gente tem que bater muito na tecla. É combinar as fibras com a água. Vou até beber aqui minha aguinha. É bom você ficar sempre bebendo essa água de forma o quê? Ao longo do dia. Não é chegar, esqueci de beber água no dia de hoje, vou beber 1,5 litro de água de uma vez só. Não. Como não. se fosse entrar tudo assim rápido nas células, e super pronto. simples. Bati minha meta em uma garrafa. Não é assim. E a gente vê que isso é um problema chave, não é só para quem tem lipodistrofia. A população, no geral, as pessoas elas bebem pouca água. Que é o básico. O básico é beber água. Você precisa de pelo menos 2 litros por dia. Pelo menos. Tem um cálculozinho que vocês fazem, né? Mas assim, as pessoas não querem beber água, mas querem usar creatina. A gente vai falar disso depois. Aí, realmente, a gente tem que orientar esse paciente para ficar com aquela garrafinha do lado. Porque essa garrafinha vai ser uma grande aliada para você sempre estar tomando um golinho de água. E fracionar essa garrafinha ao longo do dia. Tem uma garrafinha de 500 ml, por exemplo. Toma 2 pelo período da manhã, 2 pelo período da tarde e 1 pelo período da noite. Você já bate ali 2,5 litros. Aí a gente fala, por que tomar só uma pelo período da noite? Para que também não evite você ficar durante a noite indo ao banheiro. Né? Porque ninguém quer acordar no meio da madrugada. Amado, depende de pessoa para pessoa. Eu, pelo menos, vou umas 3 vezes ao banheiro à noite porque eu bebo muita água, eu tenho muita sede. Então, independente se eu bebi um copo, 2, 3, eu vou ao banheiro de todo jeito. Não, então, aí realmente, se você beber mais água durante a noite, provavelmente você vai mais vezes ao banheiro. No meu caso, não tem isso não. Se bebendo ou não bebendo, isso acontece. Tá lá batendo o ponto lá pra fazer o seu urina durante a noite. Mas eu já tenho minhas técnicas. Aí, em relação ao outro macronutriente, que é as proteínas, que é outro macronutriente relacionado com saciedade. Aí, normalmente, a gente preconiza em relação a uma normoproteica ou uma hiperproteica. Por que isso? Vai depender se a gente vai estar em uma dieta normocalórica ou hipocalórica. Normalmente, quando uma dieta está hipocalórica, a gente vai tirar um pouquinho dessa quantidade de proteína para realmente a gente ter esse balanço de forma geral desse paciente. Eu gostei disso, Leonan, porque outra coisa que a gente vê muito nas redes sociais, que a gente tem que falar, porque é onde todo mundo tá, é sobre a ingestão proteica. Porque sempre se associar, tem que ingerir muita proteína. Mas será que é realmente necessário para todo mundo? Que condição? Aqui em lipodistrofia pode ser normo ou hiperproteica. Isso. Mas tem uma explicação, vai depender do perfil do paciente. Nem todos eles você vai aumentar a proteína. Tem que ver se em relação se ele pratica ou não atividade física, tem que estar muito relacionado também a essa prática de atividade física, a quantidade de calorias ingerida, a quadros de hiperfagia também, porque a gente sabe que a proteína é um macronutriente relacionado com essa sensação de saciedade. Então, realmente, em indivíduos que têm mais quadro de hiperfagia, a proteína pode ser também uma aliada. Então, aumentar um pouquinho da quantidade dessa proteína pode ser interessante nesses casos. Então, vai depender muito do indivíduo. Como a gente gosta de falar na nutrição, a gente trata o indivíduo. Então, cada um vai ter um tratamento, um direcionamento dietético diferente. Então, vai depender de cada caso. Personalizado. Exato. Tem que ver os exames que o doutor Josivan pede, vocês devem ter acesso também, analisar tudo isso, ver se a pessoa pratica atividade física ou não. Então, a pessoa começou a fazer academia faz uma semana, já quer whey, já quer creatina e outras coisas a mais. Aí, vamos conversar sobre isso. Mas, assim, calma. Vê se tua alimentação tá boa, vê se a nutrição tá reparando ali o que tá deficiente. Bebe tua água. Depois tu pensa na suplementação, se for necessário, que é uma panaceia hoje. Suplementação é um tema que realmente tá complicado. Vamos melhorar a base, né? Porque a gente tem que ter uma base bem feita pra gente ir subir nessa pirâmide. Então, primeiro vamos estabelecer essa base, fazer uma base bem feita e também ela de forma o quê? Contínua, né? Não adianta nada eu começar a construir a base, querer pular o degrau, mas a base nem terminou de fazer. Não, mas aí eu tomo minha creatina que resolve. Se eu fiquei 1 mês sem malhar, 2 meses, não tem problema. Isso. Exato, a gente tem que conversar muito sobre isso e tentar conscientizar os indivíduos de forma geral também, né? Porque isso não é só... Não é só para lipodistrofia, mas hoje a gente no final vai tentar pincelar um pouco essa questão da suplementação para pacientes com lipodistrofia. Vamos primeiro ir na sequência, falar da dieta. Aí, em relação aos lipídios, Leonan, isso aqui é uma coisa importante. Se eles têm muitos lipídios no sangue, muitos triglicerídeos no sangue, ali, elevadíssimos, como é que você vai fazer com essa dieta? Então, de antemão, a gente preconiza essa dieta mais normolipídica, ou seja, a quantidade de lipídios realmente, normalmente, que é preconizado para os indivíduos com lipodistrofia.
Mas caso esses indivíduos, né, como você falou, tiver com níveis circulantes desses triglicerídeos muito elevados na corrente sanguínea, quando a gente fala elevado, né, a gente acha que deve ser 300, né, algo assim. Mas não. É realmente níveis próximos de 1.000 miligramas por Ou até decilitro. mais. Ou até mais. Isso aqui é só uma pincelada de... Ao invés de ter em torno de 150, no máximo ali, eles têm Exato. muita gordura no sangue. Aí, pra gente tentar reduzir essa quantidade de lipídios circulantes, a gente faz o quê? Tira um pouquinho desses lipídios da dieta. Então, realmente, a gente vai para uma dieta mais hipolipídica. Então, vai ser uma outra vertente da parte da terapia nutricional para esses indivíduos com lipodistrofias. Isso. E tem as coisas importantes também em relação ao tipo de óleo que se usa, que a gente já debateu isso antes. Por exemplo, que tipo de óleo você vai usar? É azeite? Vai ser óleo de girassol? Então, tem umas questões também interessantes que devem ser levadas em consideração. Exato. Por exemplo, a gente tem que priorizar esses ácidos graxos mais poliinsaturados. E deixar esses ácidos graxos saturados de lado e dar essa preferência por esses poliinsaturados. Como é que o paciente que está ouvindo aqui a gente? Ácidos graxos poliinsaturados. Como é que eu sei escolher isso no supermercado? Como é que eu faço? Quando a gente vai no supermercado, os poliinsaturados normalmente a gente vai estar encontrando aonde? Nos azeites, nessa Os poliinsaturados. Esses poliinsaturados vai ter no azeite, vai ter nos óleos de forma geral, tá certo? Normalmente a gente tem uma quantidade monossaturados, poliinsaturados um pouquinho maior. Aonde a gente encontra os saturados, né? O que a gente precisa evitar? Essa parte que a gente vê que é a gordura mais sólida, porque essa gordura saturada, ela é presente mais... Manteiga, margarina. Manteiga, margarina tem uma quantidade considerável de gordura saturada. Banha de porco tem uma quantidade muito considerável de gorduras saturadas. Porque foi uma modinha, né, dos últimos anos. Sim. De fazer, utilizar tudo. Banha de porco para fritar as coisas e tudo tem mais. isso. E óleo de coco? Óleo de coco aí vai também entrar em outro ponto que, querendo ou não, são ácidos graxos saturados, né? Por mais que sejam de cadeia média, mas não são todos. Por isso que a gente não pode pegar aquele de mercado, muitas das vezes, e falar que é um TCM. Porque nem tudo ali é o TCM. O TCM é o triglicerídeo de cadeia média. Então quer dizer que o óleo de coco ele pode ter TCM na sua constituição, mas não é, sim, uma quantidade elevada. Então por isso que seria indicado não usar óleo de coco em quem tem lipodistrofia. Não é indicada. E se, por exemplo, eu preciso fornecer essa quantidade de calorias provenientes dos lipídios para esses pacientes, a gente vai fazer a suplementação desse TCM. Aí tem um cuidado também, porque em relação ao triglicerídeo de cadeia média, a gente acha muito que o triglicerídeo de 12 carbonos entra como TCM. Mas ele faz essa formação de quilomicrons. Então, a gente tem que priorizar o quê? O de 6 carbono, 8 carbonos e de 10 carbonos. Viu, gente? Olha, bioquímica é fundamental. A gente tá falando aqui disso aqui, você tá ouvindo, ai meu Deus, o que é isso, carbono? Mas assim, só para você ter noção do tamanho da cadeia que esse triglicerídeo vai ter. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso, você aí que tá faltando as aulas de bioquímica ou não tá estudando direito, não esqueça, nutrição sem bioquímica não é nutrição. Precisa realmente, a base da nutrição é essa parte bioquímica. Mas resumindo, o TCM é importante. Nem todo óleo de coco não tem só TCM. Mas ele tem uma pequena quantidade, mas a gente não pode, tipo, vai usar o óleo de coco porque ele tem TCM. Não. E outra coisa, o custo. A gente tá falando de óleo de coco, azeite, TCM, tudo coisa cara. Exato. Então, um óleo de girassol, Leonan, dá certo? Dá certo. Realmente, a gente pode estar utilizando esse óleo de girassol, principalmente quando a gente vai untar alguma coisa. Porque ele tem um ponto de fumaça, que é um outro conceito relacionado na nutrição, que é como se fosse basicamente o quê? A temperatura que ele aguenta até começar a liberar alguns compostos que é cancerígeno. É basicamente isso. Nossa, Leonan, não sabia. Quer dizer que tem que... Até a temperatura que a gente tá fazendo ali, nosso franguinho, nossa carninha, tem que controlar. Tem que controlar. Porque lembra quando você vai estar fritando algum frango, por exemplo, né? Fritando o óleo, no caso, o azeite, enfim. Quando você tá fritando ele, começa a liberar fumaça. Naquele momento que começa a liberar fumaça, ele tá começando a desnaturar esses lipídios. Ele começa a perder a função que ele tem previamente. Então, a partir disso, ele começa a liberar alguns compostos no meio que já é visto que tem potencial cancerígeno, que é, por exemplo, a acroleína. A acroleína é um composto que está relacionado com o surgimento de alguns tipos de cânceres. Então, e quem libera, isso vem independente da carne que eu estou fazendo, do peixe, da proteína. No caso, é o fato do lipídio que está ali. Do lipídio que está ali, porque ele realmente, quando ele é submetido ao calor, começa a desnaturação. Então, óleo de girassol, azeite... Ele tem um limite de temperatura, né? Tem uns que aguentam mais, tem outros que aguentam menos. Por isso que tem uns azeites que vêm, assim, para cozinhar...
Não tem umas diferenças Isso. assim? E Tem outros que não são? Tem uns que aguentam, tem essa temperatura de fumaça um pouquinho maior, então é mais interessante estar utilizando para, por exemplo, untar, né? Mas, por exemplo, em relação a utilizar na salada, bom, preferir o azeite, porque ele realmente não é submetido a esse calor, Isso. entendeu? Então não perde as propriedades que são tão faladas desse azeite, né? Propriedades essas positivíssimas para a saúde Fico humana. pensando quando eu faço meu tomate confit, que eu boto no forno, azeitinho lá no tomatinho. Como é que vai ser isso? A Então, temperatura que eu tenho que Tem que ver regular. a temperatura. Tem uma tabelinha que... Sai daqui, Leonardo, a gente já vai conversar. Vamos sim. Viu, gente, que é uma nutrição importante? Não é só dizer assim, usa azeite que tá ótimo, use óleo de girassol que tá ótimo. Tudo tem que saber a dose. Inclusive, o próprio azeite, você já me explicou antes, que não pode ser uma quantidade muito grande para pessoas que têm lipodistrofia. Então, tem que regular isso para não ser muito lipídio, porque ele já tem muito lipídio no sangue. Não significa que você vai cortar e zerar lipídios. Não pode, porque a gente precisa de lipídios no nosso dia a dia. Mas não está em excesso, então vamos cortar? Não é porque está em excesso que você tem que cortar. Porque esse que está em excesso está se acumulando em outros locais do corpo. A gente precisa do lipídio, de outras fontes de gordura que vão vir da alimentação. Você não pode simplesmente cortar isso. Suas células precisam dessas fontes de gordura que vêm da alimentação. E realmente, essa gordura tem inúmeras funções no nosso organismo. Até, né, como você falou, a parte parte celular, da composição da membrana citoplasmática. Mas outro ponto interessantíssimo é em relação ao quê? As vitaminas lipossolúveis. Essas vitaminas, que vai ser um tópico que a gente vai abordar um pouquinho mais lá para frente em relação à suplementação, é outro ponto interessante. Porque para elas serem absorvidas, ela tem a necessidade desses lipídios. Então, a partir do momento que a gente tira todo esse lipídio da dieta, provavelmente essas vitaminas lipossolúveis não vão ser tão absorvidas. E, consequentemente, todo aquele malefício da hipovitaminose, ou seja, baixa quantidade de vitaminas, vai ser encontrado nesses pacientes. Falando em vitaminas, Leonan, existe alguma vitamina que você observa na clínica que está baixa em pacientes com lipodistrofias? Normalmente, o que a gente observa é em relação à vitamina D. Né? Aí, realmente, eu não vi ainda dados na literatura que traz tão forte essa questão da vitamina D. Na nossa coorte, naquelas pessoas que são atendidas aqui pela nossa equipe, você observou isso. É isso. Mas, realmente, eu te perguntei porque, assim, eu não vejo tanta informação sobre isso na literatura científica. Então, já seria algo interessante depois a gente trabalhar conversar um pouquinho esses dados. Como é que tá a questão, por exemplo, dessa absorção da vitamina D do sol mesmo, porque eles não têm tecido adiposo. E sabe que o tecido adiposo é de suma importância nessa síntese da vitamina D. Então, como é que tá essa parte bioquímica, essa parte metabólica em relação a essa vitamina D? Que é o tecido adiposo subcutâneo, abaixo da pele. E a pele é logo no início da síntese da nossa vitamina D, vai precisar do sol, a pele é importante, tem fígado, rins também que vão participar. Então, a síntese de vitamina D ela é complexa. Já pensou? Paciente com lipodistrofia tem acúmulo de gordura no fígado. Os rins também podem estar alterados. Tem a gordura ali perirenal, que pode também entrar no rim. Será que esse processamento, essa formação endógena da vitamina D também não é afetada nessas pessoas? Será que não está sendo sequestrado por esses lipídios que tá nesses órgãos? Sequestrado, achei engraçado. Tá realmente, porque tem essa questão essa parte lipofílica, né? Dessa puxar essas vitaminas, podemos assim dizer. E a gente que pesquisa isso... Gente, eu ontem eu vi um vídeo de um ganhador do Prêmio Nobel falando de como ele se sente em ser cientista. E você falando isso, a gente fica aqui tendo ideias, suposições, hipóteses, porque a gente que faz ciência, a gente tem mais coisa que a gente não sabe do que o que a gente sabe. Então, quem faz ciência realmente, que gosta daquilo de pesquisar, de investigar, a gente fica encantado. E assim, no final, a gente consegue ter um resultado interessante, mas aquilo abre portas para outros estudos. Então, não tem fim. Uma pesquisa bem feita, uma pergunta bem elaborada que você foi lá, estudou, elaborou suas hipóteses e estudou para respondê-las, ver qual é a verdadeira, qual não é. No final, uma pesquisa bem feita, uma pesquisa boa, ela vai trazer desdobramentos. Então, por exemplo, a gente está discutindo aqui essa questão de vitamina D, suplementação, que a gente vai falar mais em lipodistrofias, mas não tem nada disso na literatura. Então, são questionamentos que eu estou trazendo aqui, que a gente está discutindo, de coisas que a gente vai estudar mais no futuro, mas a gente está dando nossa opinião. Então, sempre o papel do cientista é trazer as evidências
trabalhar essas evidências e mostrar quais são as limitações, quais são os avanços futuros que a gente precisa ainda ter. Então, não acreditem simplesmente que tudo está já estudado, tudo está definido, porque não é assim, tá? Muita coisa a gente precisa ainda descrever, entender os mecanismos. E é isso que dá vontade de continuar estudando. Eu digo que eu vou trabalhar ainda mais uns 20 anos até me aposentar. Até lá, eu tenho metas de coisas que eu quero estudar e entender. Porque eu só sei 10% do que eu queria. Quando eu souber chegar em 20, aí eu vou dizer, tá melhorando. É aquela coisa, né? Uma pergunta bem feita na pesquisa gera uma resposta bem feita, uma resposta concisa. E mais 10 perguntas. Exato, mais inúmeras perguntas de como, por quê, aonde. Então, realmente, a pesquisa é isso, é movida a perguntas. E a gente está sempre atrás de tentar responder. Exato. E vir atrás de mais perguntas também, para elucidar Então, pouco para desse ser cientista tem que ser assim. Se você está fazendo seu TCC lá no seu curso, não está gostando, não quer fazer mestrado, doutorado, tudo bem, são escolhas. Mas se você escolheu ser cientista, você tem que ter esse pezinho atrás de... Mas por que isso é assim? Então, a gente está discutindo essa questão das dietas. Inclusive, vou pedir para passar para o próximo, porque a gente vai detalhar, inclusive, trazer alguns artigos que já mostraram isso, essas dietas em lipodistrofias. E é tudo experimental, é testando que a gente vai vendo o que é que vai acontecendo, se o paciente vai melhorando. Ah, essa daqui não deu certo, vamos mudar. Então, vida que segue. Uma pergunta puxa a outra. E aí, em relação aqui à energia, Leonan já falou que pode ser uma dieta normal ou hipocalórica. Isso vai depender do quê? Do estado do paciente. Então, realmente, essa hipocalórica ou normocalórica vai depender desse estado do paciente. Mas, em geral, como eu falei, ela é recomendada o quê? Uma dieta mais hipocalórica para esse controle metabólico do indivíduo. Só que algumas situações específicas, onde o indivíduo precisa de uma quantidade maior de alimentos, tem mais quadros de hiperfagia, pode-se utilizar de uma dieta mais normocalórica. Perfeito. E focar também nos alimentos de baixa densidade energética. Era isso que eu ia perguntar, os alimentos de baixa densidade. O que seria densidade energética? O conceito de densidade energética está relacionado à quantidade de energia naquele alimento, em 100 gramas daquele alimento. Isso é importante, porque toda hora a gente vê gente, tal bebida 0 calorias, então eu posso tomar 10, porque 0 calorias, não tem problema. Vai ter outros problemas relacionados com a lista de ingredientes, por exemplo, mas a densidade energética desse alimento, ele é baixo. Tá certo? Então, realmente, é um conceito que a gente tem que estabelecer. Mas a gente não pode só focar em calorias. Nutrição não precisa ser reduzida apenas a calorias ou a macronutrientes. A gente tem que lembrar que também tem os micronutrientes. Também tem a questão do tipo de alimento, do tipo de matriz alimentar que aquele nutriente está inserido. E também questões sociais, que na nutrição é de suma importância você tá ligando a questão de nutrição com a parte de alimentação. Que o alimento, ele tem um papel afetivo. Exato. A gente já discutiu isso aqui. Então, já imaginou você chegar para uma pessoa... Por exemplo, a gente está no Rio Grande do Norte. Aqui a gente come cuscuz, a gente come umas carnes maravilhosas. Tem uma diversidade cultural muito boa, tapioca. Então, assim, tudo isso precisa ser trabalhado. Você não vai chegar para o paciente e dizer assim, olha, eu preciso reduzir a quantidade de calorias na sua dieta. Você vai ficar sem comer tapioca e cuscuz. Tá entendendo? Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas escolhas alimentares. Cada paciente ele vai ter um gosto alimentar diferente. Você não vai poder sair eliminando tudo que você acha que vai ser ruim para ele. Até porque vai ser uma dieta restritiva e ninguém quer isso. E aquela coisa, a partir do momento que eu vou tirar o carboidrato, no caso, o cuscuz ou o tapioca do meu paciente, provavelmente ele não vai conseguir continuar nessa dieta. Então ele vai sumir. Vai sumir. Nunca mais vou voltar nutricionista, não vou gostar. Nossa, fulano não voltou. Aí você já fica pensando, será que eu fiz que essa pessoa não... Porque a ideia é você estar sempre aberto para discutir com o paciente, não ser aquela coisa, eu estudei, eu sei o que estou fazendo. Não. Você tem que entender as necessidades do paciente fisiológicas, mas culturais, sociais. E não simplesmente fazer do seu jeito, sem levar em consideração isso, o paciente não volta mais para aquele profissional, tá? Então, a gente tem que acolher. Chega de loucuras aí. Para a obesidade, a gente vê muito isso. Que existe muita gordofobia, muita coisa errada. Inclusive, essa semana saiu umas loucuras aí que eu fiquei... Meu Deus do céu, a pessoa tratar a obesidade como se fosse... Porque a pessoa quer ser obesa, sabe? É igual a lipodistrofia. É uma alteração genética, a gente tá falando das congênitas. A pessoa já nasceu com aquela alteração genética. Não tem o que fazer, entendeu? O que, assim, para restaurar esse gene, não tem. Mas o que a gente faz, controle da dieta, a parte metabólica, exercício e tratamento apropriado. Então, não é uma coisa simples, né?
que a gente pode falar aqui. Não é aquela coisa preto no branco muito simples, né? Não. E como minha mãe gostava de falar, querer não é poder, né? Tipo, nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir. Então, realmente tem todo aquele contexto por trás. Tem algo tá relacionado com aquela situação atual daquele indivíduo. E tem uma coisa que a gente sempre fala, quando estuda lipodistrofia, é a heterogeneidade, ou seja, diferenças que existem entre pessoas que têm o mesmo tipo de lipodistrofia. E o metabolismo, ele também é assim. Existe heterogeneidade metabólica. Então, ninguém é igual. Então, não tem como você considerar a mesma dieta. Entregar, tá aqui na gavetinha, tome. Aqui é a sua dieta. Ah, essa pessoa também tem lipodistrofia generalizada congênita. Tá aqui, a dieta é igual. Você não viu nada do perfil metabólico desse paciente? Você não viu vitaminas? Não dá. Vamos para o próximo, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Em relação aos carboidratos, tem mais alguma coisa, Leonan, que você gostaria de acrescentar? Como eu falei, né? Só para realmente deixar isso bastante claro. A redução de carboidratos simples, como a gente já falou, por exemplo, aquele açúcar de mesa, como a gente comentou anteriormente, foco em carboidratos mais complexos e também em questão das fibras, que vai ser uma grande aliada nessa questão da fome desses indivíduos. E também esses carboidratos de baixo índice glicêmico, porque eles vão afetar menos a glicemia desses indivíduos. Então, quanto menos picos de glicemia para esse indivíduo, melhor vai ser o manejo manejo metabólico desse indivíduo. Então, quer dizer que dependendo do carboidrato que eu comer, a quantidade de glicose que vai sendo liberada pode ser maior ou menor. A velocidade, né? E aí você tem que optar por aquele que essa liberação seja mais lenta. Que por exemplo, o que vai dificultar essa liberação da glicose muitas das vezes é as fibras. Ela vai estar ali presente para realmente fazer com que esse alimento vá liberando essa glicose aos poucos na corrente sanguínea. Por exemplo, eu comer uma tapioca pura. Qual seria o ideal? Aí o que a gente fala para esses indivíduos? Não quero trocar minha tapioca, eu gosto da minha tapioca. Eu também não troco não, porque minha tapioca não pode faltar. E tá tudo bem. A gente chama de seu comfort food, sua comida de segurança. Tapioca é bom demais. Olha, quem não é daqui do Nordeste, mas eu sei que tapioca tem no Brasil todo. É mais difícil achar em algumas regiões, mas tapioca. É realmente o carro-chefe aqui no café da manhã tem que ter uma tapioca. Isso. E o que a gente fala? Coloca uma fibra, que no caso é uma aveia, né? A gente dá preferência pro farelo de aveia, esse grau de processamento do alimento, né? Então, a gente dá essa preferência pro farelo. Mas, o farelo é um pouquinho mais caro. Então, a gente vai para os flocos, né? Os flocos vão estar também auxiliando nessa questão. Sim. Eu não quero aveia, não gosto tanto. Pode colocar a chia, né? Isso vai depender da questão também dos lipídios da dieta. Então, tem que estar sempre essa quantidade de calorias e de macronutrientes tem que estar sempre relacionado. Então, realmente, se a partir do momento que eu colocar um pouquinho de chia nessa tapioca, a gente vai ter que tirar um pouquinho dos lipídios de outra refeição, por exemplo, para realmente deixar isso de forma... Para no dia a conta fechar. Entendi. Vamos para o próximo, os lipídios, já pegando o gancho aí, Leonardo. São as proteínas agora. Como eu falei, vai ser normalmente normoproteica ou hiperproteica, isso vai depender da necessidade do paciente, chegando em torno dos seus 20% do valor energético total. Só recapitulando, carboidratos é em torno de 50%? Isso, de 50% a 60%. Ou seja, aquela ideia que tem que cortar carboidrato, jamais. Exato, realmente a gente vai manter essa dieta normoglicídica. Então, proteínas em torno de 20%, interessante. Porque elas vão auxiliar na questão da saciedade. E outro ponto interessante é fracionar ao longo do dia. Por que fracionar? Como eu falei, ela está relacionada com a saciedade. Então, diante disso, a gente fracionar isso, a gente vai conseguir evitar com que tenha picos de hiperfagia, picos de fome. Porque ela realmente vai estar ali nesse controle dessa questão. Você terminou de comer, quanto tempo eu vou ficar até realmente começar a me dar fome de novo? Esse período onde eu finalizo uma refeição e vou começar outra é importante. Então, você tem que garantir nessa refeição anterior uma quantidade de proteínas que me garanta a saciedade para que eu fique pelo menos tanto tempo sem precisar comer de novo. Isso é o desafio. Exato, porque aí a gente evita que esse indivíduo fique beliscando também. Porque, por exemplo, quando vai beliscar, quando vai sentir essa fome, vai atrás de algum alimento que está mais próximo, que normalmente é algo mais de petisco, um amendoim, algo assim. E no caso deles não é tão interessante devido à quantidade de calorias e também do tipo de macronutriente que não vai estar ali calculado na sua dieta. Entendi. E atentar ao consumo de proteínas de origem animal. Por que isso? Como eu falei anteriormente, é onde a gente vai achar... O que vai ser essa gordura de origem animal? Prioritariamente, né, na grande maioria dos casos, vai ter uma gordura saturada, atrelada a essa proteína de origem animal. Que é o que a gente não quer, a gente que já a gente falou. não quer. Exato. Então, realmente, a gente ter essa atenção
com a questão da proteína de origem animal. Nos casos desses indivíduos, Isso. não só desses indivíduos, mas da população de forma geral, é interessante a gente estar Procurar evitando. carnes mais magras, de preferência. Exato, Se porque for consumir a gente mais de tem um dia. Exato, a gente tem que procurar essas carnes um pouco mais magras, tipo frango, peixe, e cortes mais magros da carne bovina, por exemplo, um patinho. Por quê? Querendo ou não, essas carnes, né, tem um que a gente chama de gordura marmorizada, que seria basicamente aquela gordura que está presente nos feixes daquela carne. Né? Quando a gente vê, por exemplo, aquela carne bovina, a gente consegue ver uma parte branquinha entre a parte vermelha da carne. Aquilo é gordura. Aquilo é o que a gente chama de gordura marmorizada. Então, realmente, ela já tem uma quantidade que a gente não consegue tirar. Porque muitas das vezes fala assim, eu tiro a gordura da minha carne, tipo, aquela costa de gordura da carne, você tira. Mas tem essa gordura que está ali presente de forma intrínseca às fibras musculares. E tem a que você não vê. Exato. Porque entre as fibras musculares tem no tecido conjuntivo, que é um tecido que fica ao redor dessas células musculares, também vai ter. Então, não tem coisa que a gente não tá vendo. Aquela mais branquinha, a gente vê. Mas tem a gordurinha que tá ali que a gente também não vê. Exato. Então, se a que a gente vê tá muito acentuada, é melhor cortar. Porque aqui a gente não vê, tá lá também. Exato. E muito provavelmente tá em grande quantidade também. Pois é isso. E em relação aos lipídios, pode passar o próximo, por favor. Olha aí, 20 a 30% do valor energético. Exato. Não é 0%. Exatamente. É de 20 a 30, sendo uma normolipídica, né? Uma dieta normolipídica. Mas isso vai depender do caso do paciente, como a gente gosta de falar. Que ali, ó, em casos de hipertrigliceridemia, como a gente comentou anteriormente, aí vai ser uma dieta hipolipídica. Ó como é que a restrição é tão mais severa. Menos de 15% desse valor energético total por dia. Aí, realmente, a gente tem que utilizar dessa severidade, dessa restrição maior da dieta para conseguir reduzir esses níveis de triglicerídeos sanguíneos. Para depois, agora que estabeleceu novamente dentro dos valores de referência, aí sim a gente pode voltar aos poucos, ofertando esses lipídios para esses pacientes. Entendi. Leonor, aproveitar nessa reta final, que a gente sempre propõe falar várias coisas nos podcasts, mas sempre fica coisa para os próximos, porque é muito conteúdo. E aí, para a gente finalizar, eu queria te perguntar sobre a suplementação, que eu acho que é um tema importante, porque a gente não pode deixar de falar aqui. Porque, geralmente, eu sempre recebo mensagem no Insta, tanto o meu pessoal quanto dos projetos. Você também sempre tem essas perguntas. Gente, eu tô indo para academia, comecei ontem. A minha personal já passou creatina, devo tomar? Eu comecei a academia semana passada, já vou comprar meu whey. E aí, eu te pergunto... como é que fica isso? Primeiro, existe essa necessidade realmente de suplementar? Porque as pessoas, hoje em dia, se fala muito. Creatina, todo mundo tem que tomar. É o suplemento mais estudado. Todo dia você tem que tomar. Mas sabemos que não é bem assim. E em se tratando de pessoas com lipodistrofia, aí sim é que a gente tem que deixar claro. Não tomem suplementação. Porque um profissional X falou ou outro, lipodistrofia é uma doença rara, pouco conhecida. Então, a gente tem que ir atrás de profissionais como o Leonan, que conhecem a doença, que sabem fazer o manejo nutricional. No Ceará, a gente também tem vários nutricionistas, junto com a equipe do Dr. Renan, que também tem esse conhecimento. Então, busque um profissional que entende de lipodistrofia, tá? Não vá querer suplementar, porque quando as pessoas falam creatina é para todo mundo, tem que tomar todo dia, as pessoas não entendem o que é lipodistrofia. Elas só veem o bombardeamento sobre creatina em relação à função muscular. Mas sabemos que creatina, ela também atua no tecido adiposo. Isso quem é que fala? Ninguém. Mas Leonan pagou uma disciplina comigo, no mestrado dele, e eu coloquei justamente ele para discutir um artigo sobre creatina e tecido adiposo. Isso. Então, o que é que a gente viu nesse trabalho? Foi uma publicação na Nature muito boa, tá? Uhum. A gente viu que, nesse caso, foi em pessoas obesas, que tem um aumento da massa de gordura, consequentemente, um aumento do índice de massa corporal. Quanto maior o índice de massa corporal que essas pessoas tinham, o que é que acontecia com o transportador da creatina? Opa, palavra nova. Creatina não adianta só tomar e tchau.
existe um transportador que fica na superfície das células que expressam esse transportador, tá? Sua grande maioria, músculo, cérebro, tecido adiposo branco subcutâneo, que é o que a gente está falando aqui de lipodistrofia, ele também expressa. Então, não é só tomar creatina, eu preciso que ela se ligue nesse receptor para que ela seja colocada para dentro da célula. Quanto maior o meu índice de massa corporal, nesse caso, esse estudo, nos pacientes obesos, menos transportador de creatina as células de gordura brancas subcutâneas produziam. Consequentemente, menos creatina entra nessas células, porque eu tenho menos transportador. Então, o que a gente viu é que existe essa diferença, uma das coisas, e aqui nesse caso a gente tem pouco tecido adiposo branco subcutâneo nas lipodistrofias, um tecido adiposo disfuncional. O indivíduo está com inflamação crônica, assim como um paciente com obesidade. O indivíduo com lipodistrofia tem diabetes, assim como muitos que têm obesidade. Então, a gente está pensando sempre em creatina na parte muscular, mas, claro, é que é o mais estudado, isso é verdade. Mas a gente está começando nos últimos 10 anos a ter muitos avanços em relação à creatina e metabolismo e tecido adiposo. Então, eu tenho um paciente que tem um perfil glicídico, né, ou lipídico também alterado. Eu tenho um paciente com lipodistrofia que tem diabetes lipoatrófico. Um paciente que está inflamado, inflamação crônica. Este paciente deve usar creatina? Então, respondendo essa pergunta, provavelmente não. Porque a gente não bate tudo o martelo, né? A gente nunca fala não ou sim, mas provavelmente não. Por quê? Como o Ju falou muito bem, esse indivíduo que tem obesidade, ele vai ter o quê? Uma inflamação constante, uma inflamação crônica e de baixo grau. E essa inflamação, os autores trazem que também está relacionado com essa redução do transportador de creatina. No caso dos indivíduos com lipodistrofia, o que a gente observa é um estado também de inflamação. Então, provavelmente, isso aqui a gente está fazendo especulações, né? Então, a gente... Especulações. Para isso daí, a gente precisaria de estudos para conseguir responder essas perguntas, como a gente falou anteriormente. Como é que é essa creatina no tecido adiposo em paciente com lipodistrofia? Não sabemos, cenas dos próximos capítulos. Exato, realmente precisa de estudos para responder essas perguntas, para trazer mais perguntas. Mas, com base no que a gente já tem na literatura, a gente consegue fazer inferências, pensar no uso ou não dessa creatina. Então, provavelmente, devido a esse estado inflamatório, ele poderia tomar essa creatina e não ir para o músculo. Por quê? Não tem esse transportador, não ia para o lugar que deveria ir. Para o músculo, eles não investigaram. Eles investigaram só tecido adiposo. Mas eu fiquei me perguntando, e como é que seria isso no músculo? Porque existe uma variabilidade genética também. Então, assim, o transportador da creatina nas células musculares em pacientes com lipodistrofia, será que também não tem alteração? Eles não investigaram isso nesse estudo. E eu fico pensando também em outras formas de lipodistrofias que não as que a gente estuda aqui, que é o tipo 1 e tipo 2 da generalizada. Tipo 3 e 4, a gente falou em alguns episódios anteriores, eles têm muita fraqueza muscular, perda de massa muscular, a fisiologia muscular está alterada. Então, tanto é que uma enzima que é importante para fosforilar a creatina e produzir fosfocreatina, que é a creatina quinase, em pacientes com lipodistrofia generalizada congênita 3 e 4, ela está super alta no plasma sanguíneo, ou seja, indicando dano muscular grave. Ninguém estuda isso, só coloca em um ou outro artigo falando que creatina quinase está alta. Aí eu vou pegar, suplementar para dar força, porque creatina dá força muscular, sendo que a enzima que fosforila a creatina para poder eu ter uma reserva de energia na célula muscular, ela está saindo do músculo e indo para o plasma sanguíneo. Então, faz sentido eu suplementar? Estão entendendo, gente, onde eu quero chegar? Que a gente precisa ter esse conhecimento. Então, não, creatina não é para todos e você não precisa usar todo dia. Cada caso é um caso. Vamos parar de generalizações. Agora, em relação à vitamina D, o que é que você poderia sugerir? O que a gente pode estar relacionado com essa vitamina D, né? Já que ele não tem muito desse tecido adiposo para conseguir fazer essa parte da metabolização da vitamina D proveniente do sol, uma das formas poderia ser realmente a suplementação da vitamina D. Nos casos desses indivíduos é interessante, muitas das vezes nós como nutricionistas não podemos passar altas dosagens, então quem passa essa parte da vitamina D é Josivan, realmente ele faz essa... Nosso mestre maior, que nos inspira todo dia. Que nos inspira todo dia para estar estudando ainda mais
essas doenças. E realmente, tipo, ele passa uma dosagem um pouquinho maior para conseguir o quê? Voltar a quantidade de vitamina D sanguínea dentro dos valores de referência. Perfeito. Aí, outra questão da suplementação, por exemplo, de whey. Vai depender de cada caso. Se realmente no dia a dia ele tem essa possibilidade de conseguir a proteína pela dieta, por que suplementar whey? Então, realmente, a gente tem que ver que Cada caso é um caso. cada caso é um caso. Tem que ter uma base bem feita para depois ir pro próximo degrau, como a gente estava falando. Beber aguinha, não adianta tomar creatina, não beber água, tomar whey. Olha, gente, isso é sério. A água é o básico e as pessoas não fazem, mas tomam creatina. Exato. Fico impressionada. Leonan, muitíssimo obrigada. Amei essa discussão. Dava para ficar mais uma hora aqui, porque, olha, falar de nutrição, eu amo esse assunto. E debater esses assuntos também de suplementação, que é outra coisa, dá pra gente passar uma hora só falando aqui. Mas eu acho que, de uma forma geral, deu para ficar claro que existe essa necessidade de um acompanhamento nutricional verdadeiro com uma pessoa que entenda de lipodistrofias, tá? Para que o manejo das comorbidades metabólicas seja feito da forma adequada, juntamente com a equipe médica. É trabalho em equipe, é multiprofissional. Ninguém aqui trabalha só, tá? Cada um dentro da sua área vai trabalhando e juntos estamos melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Muito obrigada, Leonan. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Ju. E estamos aqui quando precisar novamente para discutir mais. Tem muito mais coisa para apresentar que a gente pode estar falando aí em relação, por exemplo, a artigos. Então, Com a gente pode certeza. discutir um pouquinho nos próximos episódios. Haverá outras oportunidades. Muito obrigado. E, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar o nosso podcast para que essa informação tão relevante chegue para mais pessoas que precisam. E até o próximo!